2, teste. Paz, paz, paz a todos. Que nessa noite nós possamos adorar o Senhor junto. Não é eu que vou ministrar. Só estou aqui falando para a gente ir testando, porque nós estamos aqui na igreja com um percentual dentro daquilo que a gente pode estar pelo decreto. Hoje nós estamos menos de 30% da igreja. E para os que estão em casa, nós estamos gravando, então o culto será passado pelo Facebook, está passando pelo Facebook, e que cada um possa ser abençoado, que cada um em sua casa possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nos une, na pessoa do Espírito Santo, que nós possamos adorar com liberdade, com graça. Eu peço a você que está aqui, e a quem tem que curve a tua cabeça, que nós oramos ao Senhor, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui, você que está com liberdade e graça de adorar ao Senhor. Então, que nós possamos prestar culto ao Senhor nessa noite. Nós fomos criados para a adoração. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, prostrados aos teus pés. Entendemos, Senhor, que tudo o que temos vem de Ti. Que tudo o que possamos pedir também, só podemos pedir no nome do Teu Filho amado Jesus. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o nosso coração seja tocado pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos nessa noite, mais uma vez, se abrir a Ti. E que haja no meio do Teu povo, Senhor, cura espiritual, cura física, Senhor. Porque o Senhor é cura. O Senhor é aquele, Senhor, que nos protege. Mas quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, e nós queremos limpar o nosso coração, Senhor, e te oferecer como casa, nós possamos, Senhor, ser a Tua habitação, a habitação do Teu Espírito Santo, e assim descansaremos a Tua sombra, descansaremos, Senhor, porque Tu estás comigo. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, receba esses momentos de adoração, e aqueles que estão em casa possam adorar ao Senhor com liberdade e graça. Amém. Paz do Senhor, igreja. Bom estar na casa do Senhor. Como a palavra diz, onde estão reunidos 2 ou 3, o Senhor se faz presente no meio deles. E Ele está aqui para nós adorá-lo e engrandecê-lo, porque Ele merece todo o louvor. Amém? Muito feliz de ver cada um dos irmãos que estão aqui, mesmo em número reduzido. Pode ter certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Pode ter certeza que o Senhor se faz presente. E você que está em casa, o Senhor é contigo, por onde você for, amém? Você pode celebrar aí na sua sala, na sua cozinha, onde você estiver. Louvar e engrandecer o nome dEle. E nós vamos celebrar a Ele, pela graça de sermos alcançados por Ele. Quem pudesse se colocar de pé e louvar o Senhor com toda alegria. A graça do Senhor se derramou sobre nós. Só isso nos bastaria para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Quebra o jugo, o meu pecado, tão mais forte, é o meu amado.
como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, na minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno da graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Favor imerecido. A graça do Senhor se derrama abundantemente sobre nós. Amém? Enquanto nós ensaiávamos aqui, antes do culto começar, me veio a lembrança, a história dos dois, de um homem que tinha 2 filhos, lá em Lucas 15. Um deles disse: pai, a herança, eu vou me divertir, vou gastar o que eu tenho por direito. E o pai, mesmo sentido de fazer aquilo, entregou tudo para o filho. E foi embora, curtir a vida, entre aspas. E o outro filho ficou com ele. E o tempo passou, o filho gastou tudo que tinha, perdeu os seus bens, perdeu o seu dinheiro, perdeu os falsos amigos, a ponto de desejar comer comida dos. E ele disse: o que eu fiz? Até os servos, os empregados do meu pai, tem comida, tem segurança de um teto. Vou voltar para casa e vou dizer: pai, pequei contra ti. E a Bíblia diz que ele estava ainda no caminho e avistou o pai dele. E certamente todos os dias ele tinha esse desejo que o filho voltasse. Acho que os pais entendem essa história melhor do que a gente às vezes. Provavelmente todos os dias ele saía à porta e olhava, e o filho não voltava. Mas nesse dia, o filho em frangalhos estava voltando, enxergou seu pai. E o pai correu ao encontro dele, abraçou-lhe, colocou um anel em seus dedos, sandálias novas, uma túnica nova. Matou o bicho, um novilho, e fez uma grande festa para aquele. Muitas vezes há filhos do nosso Pai eterno, assim em nosso meio. E a Bíblia continua dizendo que o outro filho chegou e ouviu o barulho, perguntou para os céus o que estava acontecendo. Informaram: o seu irmão voltou, e seu pai fez essa festa para ele, para recepcioná-lo. E na cabeça dele ele pensou assim: poxa, quantas vezes eu estive aqui com meu pai,
Pai, eu estive aqui todo esse tempo com o Senhor, não te desrespeitei, não te abandonei. E o Senhor dá uma festa para Ele. Muitas vezes nós temos essa postura. Quando o irmão da gente volta e o Senhor o abençoa, nós nos colocamos, mas Senhor, porque Ele, todo esse tempo eu estou aqui. E o Senhor diz essa noite para você e para mim: filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. O Senhor fala esse momento aos nossos corações. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado do Pai eterno. E não importa se você é aquele tipo que abandonou o Senhor e foi curtir a sua vida, que deixou todo o amor dele para trás e se desviou. Também não importa se você dele todo esse tempo e acha que não tem recebido o que merece. Você é filho amado de Deus e tudo que é dele é seu. Amém? Vamos louvá-lo porque ele nos aproximou para junto dele e nós temos herança eterna através dele, através de Jesus Cristo. Obrigada, Pai, porque o teu amor não falha. Nós podemos procurar em várias outras coisas. Nós podemos pensar que está nos faltando algo, que nós estamos perdendo tempo em tua presença. Mas é tudo para nós. Nos ajuda, Senhor, a te buscar, a ansiar a tua presença, a desejar estar contigo. Não só de palavras, não só da boca para fora, não só aqui na igreja, não só o que as pessoas veem, mas intimidade com o Senhor, intimidade de filho, é o que nós queremos. Nos derramar aos teus pés, deitar em teu colo e dizer: Senhor, eu confio em ti. Não importa as circunstâncias, eu dependo de ti, eu confio em ti. Minha vida é tua, Senhor. Aleluia. Tão perdido eu estava, distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir.
entre nós me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou, quebrou o abismo entre nós, me revelou o seu amor e me resgatou, me aproximou e me resgatou, me aproximou. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o teu amor não tem limite. O teu amor nos aproxima, o teu amor nos quer perto de ti. Obrigada, Senhor, por esse amor tão grande. Enquanto nós louvamos a próxima canção, você que trouxe a sua oferta ou o seu dízimo, você possa ofertar agora com alegria na casa do Senhor. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos agradecer por esses dízimos, amém? Pai, nós te agradecemos por essas ofertas, dízimos depositados aqui na tua casa. Que nós possamos, Senhor, sempre por meio de gratidão, através de gratidão a Ti, ofertar em Tua casa, porque nós sabemos que tudo vem de Ti e das Tuas próprias mãos nós te damos. Aqui está apenas uma pequena parte de tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E que o Senhor possa abençoar o serviço, o trabalho de cada um e possa retribuir aquilo que cada um depositou aqui. É em nome do Senhor Jesus que eu te agradeço e te louvo para todos sempre. Amém. A Deus. Graça e paz. Amém. Aleluia. O som está meio forte. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais um domingo que nós estamos aqui, e hoje um domingo especial, onde existe uma data que as pessoas comemoram, nós comemoramos, e não é bíblico isso, não está na Bíblia. Está na Bíblia o dia dos pais, dia das mães, não tem nenhum dia. Está na Bíblia que existe um dia do Senhor, né? O dia do Senhor. E eu entendo... coisa assim de pastor. E dia dos pais é todo dia, né? Tem dia do pastor também, dia dos namorados. Tem tantos dias
que as pessoas fazem isso aí, a gente até entende que nós vivemos num mundo social, em sociedade, as pessoas, de alguma maneira, procuram colocar em evidência algum dia, e até é importante que de repente tem pais que não recebem lá um presente de um filho, um carinho, uma palavra. E então é interessante que nesse dia as pessoas se reúnem, muitos que podem fazer isso aí, e vão para a casa do papai, né, levam um presente, fazem um almoço especial e comemoram isso aí, marca esse dia. E nós aproveitamos então esse dia, a gente não comemora, não faz uma festa assim, né? Mas nós colocamos isso como algo interessante que nós devemos fazer, sim. E eu olhei para essa palavra pai. Eu olhei para essa palavra pai. São mais de 20 anos pregando a palavra de Deus, todos os anos, então não temos mensagem para os pais. Eu quero começar esse culto orando pelos pais, de uma maneira assim, especial. Estamos aqui, naturalmente, com o número de frequentadores reduzido, mas existem aqui vários pais. Eu não vou pedir para chegarem à frente, porque seria uma aglomeração, mas aonde você está, papai, nós queremos orar pela tua vida agora. Se eu for me sentar com cada um desses pais que estão aqui, e eles vão me contar a história deles, existem momentos maravilhosos deles como pai, e também existem momentos maravilhosos assim como pai. Quando o pai tem alguma decepção com um filho, perde um filho, uma filha, então, porque o pai tem um carinho, pai e mãe, né? Mas eu vou hoje focar na palavra pai. As mães, naturalmente, têm um carinho assim que não dá para mensurar o carinho, o apego que as mães têm pelos filhos, até porque elas convivem muito mais do que o próprio pai. O pai sai para trabalhar, a mamãe fica com a criança, e noite e dia, amamenta, cuida, e vai criando e ensinando as primeiras coisas para essa criança. E o pai, em termos de tempo, horas, ele tem bem menos na criança um filho, a maioria, né? Isso é o normal. Mas eu quero colocar aqui realmente a nossa ênfase para que nesta oração você se sinta abençoado por Deus, amém? Quantos pais tem aí? Levanta a mãozinha os que são papai aí, ó. Aí temos vários pais aqui, amém? E eu quero começar essa oração com Deus, falando com Deus e chamando Ele de Pai, amém, igreja? Se tem alguém que realmente é pai, absolutamente pai, é Deus. E nós sabemos que nós chamamos Deus de Pai. E eu me refiro a Ele agora como Pai. Pai, receba a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito por esse cruz, Senhor, que Tu me deste, Pai amado, esta dádiva, esta alegria de ter, Pai amado, gerado filhos, e tenhamos aprendido sempre com o passar do Pai. Obrigado, Pai amado, porque nós tivemos os nossos pais tiveram os pais deles, e assim consecutivamente até chegar em Adão, todos tiveram pais, os pais geraram todos aqueles que habitaram esta terra ao longo dos séculos. E nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, Pai amado, particularmente por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão ouvindo, Pai amado, esta transmissão em sua casa, onde quer que estejam, para que esses pais sejam abençoados, o Senhor possa lhes conceder, Pai amado, uma boa saúde, sabedoria de lidar em família, com seus filhos, nos relacionamentos, e nós aprendemos tudo isso contigo, Senhor, porque Tu é aquele que nos ensina todas as coisas. Senhor, Tu és a nossa maior referência, e nós queremos, Pai amado, deixar um legado nesta terra, porque um dia nós deixaremos esta terra e só ficará uma saudade daquele pai, como muitos hoje não têm mais os seus pais nesta terra, mas têm saudades deles.
Não importa até que eles não tenham sido um pai excelente, tenha sido falho em algumas coisas, mas foram pais. Geraram, sustentaram, ensinaram do seu jeito algumas coisas, tiveram um amor muito grande, defenderam os seus filhos e sonhavam que os seus filhos fossem melhor do que eles. Por isso nós te louvamos por isso, e tu possa abençoar cada um, na necessidade de cada um, com paz no seu coração, alegria de viver, e eles possam ser, Pai amado, aqueles que têm a capacidade dada por Ti de prover todas as coisas na sua família para seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia, amém. E eu pensava sobre esse aspecto de paternidade. E eu até pensei assim, nós podemos dizer que temos duas paternidades, uma dupla paternidade. Hein? Nós somos pai, aquele que nos gerou com a nossa mãe. Aquele que nos criou ou não, tem pais que não conseguem gerar os seus filhos, aliás, criar os seus filhos, geram, mas não criam. Houve algum problema que não cabe agora nós mencionar que problema foi, mas nós sabemos e conhecemos muitos que apenas geraram por um motivo ou outro, uma separação em família. Tantas coisas acontecem justamente por uma falha. Houve uma falha, no momento alguém falhou. Pode ter sido o pai, pode ter sido a mãe, alguma circunstância qualquer. Um acidente que levou a vida daquele pai e aquela mãe ficou viúva com aquela criança órfã. Então nós temos as mais variadas formas de ver isso aí. Mas o que me chamou a atenção, como um pai já de filho de quase 50 anos, 46, 47 anos, meu filho mais velho, e naquilo que eu fui ser pai, a gente não aprende a ser pai. A criança nasce e aquele casalzinho, muitas vezes bem jovem, eles não sabem o que vão fazer, por isso a mãe de um, né, ou as duas mães vão para aquela casa ajudar a dar banho, a ajudar nas necessidades daquela criança. Porque é difícil alguém estar solteiro e se preocupar como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir e reagir diante de situações sendo pai. E a pessoa aprende, então, na hora, né? É de improviso. As coisas vão acontecendo e papai e mamãe vão aprendendo a ser pai e mãe. Olhei para a minha vida hoje, eu não estou pregando eu estou falando de uma experiência minha como pai. E como eu fui pai de cada e eu percebo hoje que eu poderia ter sido o melhor pai, porque eu não fiz um curso, não me especializei em ser pai. Mas seria muito interessante isso, que as pessoas tivessem tantos cursos, mas muitos vão fazer cursos assim de pais, quando os filhos já são quase adolescentes. Mas já ficou muita coisa para fora que eles vão entender. Se eu soubesse isso, quando eles nasceram, as coisas seriam diferentes. Então, é uma responsabilidade muito grande ser pai, como ser mãe também. Não quero deixar a mãe de lado, porque senão a mãe vai me dizer o que eu vim falar aqui, que o pastor só tem uma palavra para os pais. Então eu falo para todos, pai e mãe, futuros pais, futuras mamães, amém? Quero ver mais gente aqui, daqui a um tempo a gente apresentando mais crianças nessa igreja. E é uma responsabilidade muito grande ser pai. Aquela criança vai crescer tão pequenininho, tão dependente, 100% dependente. Nós vemos no mundo animal, quem se criou na roça, quem vê hoje, quem nunca foi na roça, mas vê um documentário, e você vê um animal, quando dá cria, né? Muitas vezes aquela cria já praticamente cai no chão, né? Ela cai no chão, tá? E já sai, e ela tem uma dificuldade assim, dar os primeiros passos, ela fica cambaleando, mas de repente já começa, né? E a mamãe já começa a dar uma lambida, dar uma ajeitadinha ali, dar uma limpeza, é uma coisa assim, naturalmente. E ela já vai procurar onde é que está o alimento dela. Então, eles têm realmente
esse comportamento, né? Que isso aí faz parte realmente daquele animal. Alguns, como pássaros, eles dependem que o papai e a mamãe vêm trazendo o biquinho todo momento ali, uma comidinha. Eles abrem o bico ali, ficam gritando, e o papai e a mamãe, eu vejo as calopsitas lá em casa, e traz o alimentazinho para elas. E leva um tempo, até para criar pena, para poder sair do ninho. E nós, os humanos, né? As dificuldades que uma criança teria se ninguém socorresse, ninguém amamentasse, ninguém cuidasse, fatalmente morreria. Então, o ser é tão importante, ele é tão necessitado de cuidados. E nós temos que atentar, então, que somos nós, como pais, papai e mamãe, que temos que prover esta necessidade. Então, todos aqui, nós, né, que estamos aqui adultos, né, adolescentes, um dia nós precisamos desse cuidado. E essa criança, de repente, ela aprendeu a engatinhar, a caminhar, as primeiras palavras. Um dia começou a comer alguma coisinha com a sua própria mão. De repente, ela já está mais espertinha, vai crescendo. E dali um tempo, ela já começa, então, a achar que já sabe muita coisa. E até confrontam papai e mamãe. Não aceitam, de repente, uma orientação, um ensinamento. Não quer receber a educação, né? A pessoa fala assim, essa criança não tem educação. De quem? De papai e mamãe. Ela não tem uma educação que venha por si própria, ela não é autoeducável. Ela depende que alguém a eduque, coloque limites para ela, oriente, para que ela possa ter o melhor comportamento possível, para papai e mamãe não passar vergonha quando saem ou quando recebem visita. Então é assim que funciona, todos nós sabemos disso. Mas nós precisamos, então, buscar uma orientação aonde, né? A escola ajuda, né? Mas ela ajuda no ensinamento para a criança aprender realmente a educação quanto aprender matemática, a escolaridade dela, português, e vai passando o ano e vai aprendendo mais matérias, até aprender ciências, químicas, essas coisas assim. Mas nós, por isso que eu coloquei, aqui coloquei um breve resumo, nós precisamos então entender que nós temos duas paternidades. Eu poderia fazer uma pergunta sem que você me responda, mas só você pense apenas, né? Todos têm duas paternidades, todo ser humano nesse mundo tem duas paternidades, né? Então muitos fizeram assim, não, né? Porque Deus, ele se apresenta como uma figura de pai. Mas como a gente sempre fala, pai, Deus é pai dos seus filhos. Assim como nós que somos pais, nós somos pais dos nossos filhos. O vizinho lá tem seus filhos, mas o filho é dele, não é meu filho. Famílias aqui na igreja que tem seus filhos, você é pai dos seus filhos. Eu não sou o pai dos seus filhos. Você não é pai do seu sobrinho. O seu sobrinho é filho dos pais dele. Então, nesse olhar cristão, né, evangélico, bíblico, nós olhamos Deus como Pai, e nós temos um versículo que sempre que nós falamos alguma coisa, comentamos alguma coisa, nós temos que ter um versículo para dar respaldo àquilo, para nos garantir, para você dizer assim, não sou eu que estou falando isso, está na Bíblia. Alguém já falou isso? Não. Você fala alguma coisa para alguém diz assim, mas que isso? Não é nada disso. De onde é que tu tirou isso? Eu tirei da Bíblia, está na Bíblia. Lá em João, apóstolo João, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, eu acho que todos sabem, muitas vezes nós falamos desse versículo, ele é algo que todo cristão deve saber e entender. Saber onde é que está. João 1, 12. E ele diz assim, 1, 12. Contudo, vamos começar no 10 aqui. Vamos começar no 9, irmão? Ou vamos começar no 6? Vamos começar no 6, que ele faz uma historinha aqui. Também ele faz um texto. E nós vamos contextualizar, então, esse versículo que eu queria lá do 12. No 6, João 1, 6, fala assim, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha,
para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminava todos os homens. Ele está falando de quem aqui? Não. João Batista, amém? João Batista. João Batista foi o primeiro profeta do Novo Testamento. Ele veio mostrando o caminho, né? Endireitai as vossas veredas, amém? Então, ele veio realmente anunciar Jesus, antecessor de Jesus, né? Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, ele veio testemunhar. No versículo 9, diz que estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então fica bem claro aqui que está falando de Jesus, né? E João, o apóstolo, o evangelista João, está falando do João Batista, aquele que batizava, por isso que é João Batista. Também existem 2 João aqui no Novo Testamento. E no versículo 10 fala assim que aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra, Jesus é a palavra, amém? Tudo gira em torno de tudo aquilo que ele nos ensinou. Por isso que ele fez discípulos, amém? Ele é a nossa referência. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. O mundo foi feito por intermédio dele. De quem? De Jesus. Aí esse texto aqui está mandando Jesus lá na criação, lá em Gênesis 1, amém? Onde Deus criou o mundo. Jesus estava lá, amém? Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora está falando de Israel, povo escolhido por Deus. E aquele povo que teve esse privilégio de ser escolhido por Deus, para que ali naquele lugar, uma mulher israelita, uma moça, ficasse grávida, né, gerasse ele, amém? Embora ele fosse filho de Deus. Aí tem aquele mistério todo aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais. Contudo, no versículo 12, contudo, aos que o receberam, olha para mim, aos que o receberam, nós, amém, igreja? Nós fazemos parte desse aos que, esse aos é tão abrangente, ele abrange todas as pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Senhor e Salvador. Senhor, porque a Ele nós devemos realmente a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa fidelidade, então nós somos fiéis a este Senhor. Ele tem um senhorio sobre nós, e Ele é nosso Salvador, porque lá na cruz Ele estabeleceu isso, Ele venceu a morte, e Ele nos salvou então da morte eterna, nos dando então a vida eterna, quando nós, infelizmente, muitas pessoas que não entendem isso aqui, irmãos, não entendem isso aqui. Pessoas que falam assim, mas eu leio, mas não entendo. Terrível isso aí, você lê uma coisa e não entender, imagina. Eu posso ler uma coisa e não entender se eu abrir um livro escrito em árabe lá, né? Aí eu não vou nem ler, né? Eu vou me perder ali. Mas numa leitura, quando eu vou ler alguma coisa, qualquer coisa que seja, eu vou buscar entendimento daquilo sim. Eu me debruço em cima daquilo, horas pesquiso, vou em dicionário, vou onde tiver que ir, vou em Google, hoje nós temos o Google. Se eu tivesse o Google quando eu tinha 14, 15, 16 anos, tá? Mas naquele tempo a gente mal tinha uma enciclopédia. Mal tinha uma enciclopédia, pouca gente tinha enciclopédia. E uma biblioteca na cidade, onde a gente ia pesquisar alguma coisa lá na medida do possível. Mas hoje a pessoa entra com um celularzinho desse aqui. E você tem aberta as portas para o conhecimento de tudo aquilo que a gente quer conhecer. E você passa a conhecer. Você pode, então, estudar alguma coisa através da internet, como se estivesse num banco da escola. Tem gente que vai num banco da escola, já fui professor em colégio técnico, e vi aqueles rapazes, aqueles homens, levando na brincadeira as coisas assim, como é que pode, eles estão pagando uma grana para estar fazendo um curso aqui, e estão de brincadeira, querendo que amanhã que vai jogar não sei quem não tenha aula, porque vai ter um jogo. Poxa, isso aqui é a vida deles, é a profissão deles, é um curso técnico, profissionalizante, né? E as pessoas não dão o devido sentido. Tem gente que mal consegue passar
de ano numa escola e não aprende, então, bem. Mas você, através de um curso à distância, né? Hoje está muito em voga esse EAD, né? Todo dia você investe algumas horas, ou 1 hora, 2 por dia, e você pode aprender coisas que você nem imaginava e, quem sabe, não teria condições de pagar esse curso em algum lugar aí. Pode até ser que você demore um pouco mais para fazer aquilo ali, mas tu pode fazer bem feito, porque você está com vontade, está colocando o teu coração naquilo, e você vai aprender e vai saber, sim, buscar informação. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. Pastor, eu não entendo a Bíblia. É aí que entra, então, a nossa disponibilidade de discipular essa pessoa, ensinar essa pessoa, e dizer, isso aqui é assim, e explicar para ela, assim como Jesus também explicava de uma maneira tão clara, quando falava para pescadores, quando falava para agricultores, ele sempre tinha um exemplo concernente àquilo que as pessoas faziam, as atividades que elas tinham profissionais. E ele fala, veja as aves, né, as flores do campo, veja isso, veja aquilo, os animais. Ele dava exemplo da natureza, daquilo que as pessoas tinham conhecimento e trazia, então, para um ensinamento espiritual. Então ele diz assim, contudo, aos que o receberam, contudo, porém, né, existe aqui um enfoque para aquelas pessoas, aqueles que o receberam. Aos que creram em seu nome, em segundo lugar, eu tenho que crer no Senhor. Eu venho na igreja, não basta vir na igreja, eu tenho que ouvir a palavra, crer na palavra. Aquilo que eu aprendi da palavra eu tenho que colocar em atividade na minha vida. Aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito, outra Bíblia falou poder, né, de se tornarem filhos de Deus. Então as pessoas se tornam filhos de Deus, por isso essa dupla paternidade. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, e não recebe essa palavra, não crendo no nome dEle, tudo aquilo que envolve o ministério de Jesus Cristo nessa terra, essa palavra que foi deixada e perdura já praticamente 2000 anos, essa palavra está aqui. Muitos creem, outros não creem, outros chamam a gente de coisas terríveis porque a gente crê nessa palavra. Então é terrível isso aí. Tem gente que se considera acima do conhecimento da Bíblia, né? Então um coração tão enganoso, e a pessoa passa a acreditar mais nele, mais na ciência, mais em outra coisa qualquer, do que acreditar na palavra de Deus. Mas aqueles que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então isso aqui é uma coisa que nós devemos focar isso aqui, trazer para a gente. Eu falo assim sempre, eu tenho que me ver nesse versículo aqui. Você consegue se ver nesse versículo? Você creu, você recebeu, você aceita isso? Amém? Amém, nós cremos. Então você é filho de Deus. Mas não é apenas eu dizer que eu creio, que eu aceito, né? Eu tenho que ter uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. É aí que começa realmente a parte prática do curso. Amém? Existe, na área técnica, por exemplo, né? Existe uma parte teórica, tu vai na sala de aula e aprende uma teoria. Tem os desenhozinhos ali, tem a coisa, né? Um curso de eletricidade, de eletrônica, coisa assim que eu aprendi, que eu ensinei, e você ensina as coisas ali, as pessoas calculam aquelas fórmulas para poder saber como é que vai funcionar aquele circuito, o que vai gerar aquilo ali, tá? E depois tu pega a turma na próxima aula, depois do recreio, nós vamos então lá para o laboratório, e nós vamos chegar lá e tem os equipamentos, e nós vamos colocar em prática, e aquele motorzinho vai funcionar, aquela resistência vai aquecer, aí a luz vai acender, a lâmpada vai acender. E assim a gente vê, então, as coisas funcionando. Porque a gente liga um ferro de passar roupa, é só ligar aquilo ali, né? Mas lá dentro tem uma resistência aí, né? Um chuveiro é tão prático, liga, ele funciona, mas tudo isso aí tem uma explicação por trás. Um televisor, um equipamento desse de som, tudo tem uma explicação, um diagrama, né? Folhas e folhas de diagrama explicando
funcionamento de componente e de circuitos que tem ali dentro. E assim nós somos também. Assim como um celular, um computador tem memória, nós temos memória. Amém? Então nós somos o primeiro computador que existe. Nós somos cheio de informação. Durante a nossa vida, todo dia vai download, vai baixando, né, informações. E nós também temos o nosso upload, também nós vamos levantando informações, como nós fazemos para ensinar alguém alguma coisa. Então nós temos o up-down, né? Aquilo que sobe, aquilo que vai ser baixado. Então nós somos o primeiro computador, e uma memória espetacular, espetacular. Uma fração de segundos, chega e pergunta para o fulano, quando você tinha 15 anos, você morava onde? Você vai no ato, morava num lugar assim, assim. Quantos irmãos tu tinha tanto? Quem era isso? Você sabia tudo. Que escola que você estava? Então, tem todas aquelas informações, há um download na hora, e você vai colocar na tela, através da sua boca. Você vai falar, e vai me dar uma ideia, me explicar como é que era aquilo ali. Então, nós temos esse Pai, que Ele gera em nós esta capacidade de nós optarmos. Ele não nos obriga a ser filho de Deus. Ele se coloca como Pai. Não é Ele que escolhe quem vai ser seus filhos. Amém? Ele veio para todos, mas nem todos o recebem. Amém? Então não depende dele. Até hoje Israel, que era o povo escolhido, que era para abraçar essa ideia desde o início, né? E assim, nasceu aqui, né? O rei, né? Dos reis, senhor dos senhores, e poderia ser outra história daquele povo lá. Mas como aquele povo já sofreu, faça um estudo para você ver desta nação chamada Israel, o que eles passaram até chegar em 1948. Quantas vezes outros povos chegaram lá, expulsaram os judeus de lá, os judeus foram esparramados por esse mundo, de repente eles voltavam para lá, entendeu? Tentavam voltar, não conseguiam, até que em 1948, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, então, deu esse veredito e deu posse para que eles pudessem voltar para lá. E estão ali ilhados no meio de tantos povos inimigos, né, que começou lá atrás, né, lá atrás, aquele povo árabe, vindo de um mesmo Pai, no mesmo Deus, né? Através, então, da vida de Ismael, né? O filho, falando aqui em pai, Abraão aí, né? Aí nós vemos quem é a figura de Abraão. Abraão foi um bom pai, irmão. Né? Abraão é uma figura de pai. Eu ficava pensando hoje nos personagens bíblicos, de acordo com as informações que nós temos nas Bíblias, quem foram os pais que deram certo e quais foram os pais que negligenciaram. Então nós vemos pessoas que são citadas na Bíblia e que têm uma fama, assim, uma consideração muito grande. Davi, por exemplo, né? Davi, olha a figura de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tá? A história de Davi. E ele teve filhos, filhas, várias mulheres. Mas ele foi um pai ausente, um pai sem autoridade com os filhos. A ponto de um filho querer tomar o reino dele, querer matá-lo, colocar o povo contra o próprio pai dele. Então foram coisas que lá atrás, ele como pai, ele como rei foi excelente, como um guerreiro, guerreando as guerras de Israel, contra os inimigos daquele povo de Israel, ele foi excelente, ele era aclamado, né? E entrou no lugar do Saul, mas ele não foi como pai. Está julgando o pastor? Não, eu estou considerando o que está na Bíblia, amém? É de conhecimento público isso aqui, notório, todos nós sabemos o que aconteceu com os filhos deles, ao ponto até de um filho violentar a própria irmã, né? O filho dele, tá? O outro filho veio e matou o irmão. Olha só que complicação essa família, que complicada essa família, né? Mas ele era um pai, que quem sabe para algum filho ele agiu certo, mas com outros ele se ocupou em tantas outras coisas que não deu tempo de atenção e, quem sabe, o direcionamento certo, quem sabe até o bom exemplo para aqueles filhos. E aconteceu. Então, em alguma falha, quando ocorre algum problema,
existiu uma falha lá atrás. Amém? E nós temos que entender, então, nós não podemos mais falhar nisso aqui. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma falha. Eu trabalhei muitos anos em aeronáutica, avião não pode decolar com falha, irmão. Ele tem que decolar perfeitinho, redondinho, tudo funcionando, não é, isso aqui está mais ou menos, não sobe. Ele tem que atingir uma medida tal. Já perceberam que quando o avião ele chega lá na cabeceira, já lá com 200, 300 passageiros, ou 100, né? Ou com uma carga tal, ele antes de decolar, o piloto está falando com a torre, e ele tem que fazer uma série de testes ali, amém? Então ele tem que testar todas as coisas. Se alguma coisa deu errado, ele vai ter que voltar para o hangar e consertar aquilo. E o consertar no avião não é ir com a chave de fenda ali e dar uma ajustadinha. Ele vai ter que trocar o equipamento, amém? Se troca o equipamento, coloca ali, e vai ter que testar aquele equipamento também. Porque depois que ele decola, que ele está voando, se der problema lá em cima, não tem acostamento. Aqui de carro a gente deu um problema, falhou, acostamento, amém? Lá não tem acostamento. O acostamento lá é o chão, irmão. Ou é a terra, ou é montanha, ou é mar. Então ele tem que subir perfeito. Então, e o avião ele tem essa... No projeto dele, ele tem tudo em duplicata, inclusive, né? Se um der problema, ele tem o outro. O avião tem bimotor. Um motor parou, ele continua o outro. O outro tem condições de prosseguir viagem até decolar. Mas nós temos uma mente, nós não temos duas mentes. Uma pensa de uma maneira e outra pensa de outra. Uma falha e outra certa, não é. Amém? Deus nos deu dois olhos, né? Então, se um falha, nós ainda temos o outro. Nos deu mão esquerda e direita. Algumas coisas nós temos duplicidade, rins, né? Algumas coisas, mas tem outras que coração é um só, irmão. Amém? Não? Coração é um só. Amém? Então, nós temos que entender essas coisas, olhando Deus como Pai. E esse Pai, Ele é Criador. E Ele criou tudo do nada. Olha só. Do nada. Aí muita gente pode questionar, como assim? É impossível. Não, é impossível para você, mas para Deus não é, porque não há nada impossível para Ele. Então nós temos que subir num nível, numa dimensão de fé, de dar toda a credibilidade a Deus, saber que Ele é perfeito, e Ele tem os seus atributos, amém? Ele tem os atributos que são absolutos, são dEle. Ele não divide aquilo com ninguém. Então, quando você olha assim, atributos de Deus, que Ele não compartilha isso com os homens, que alguns atributos dEle, Ele compartilha com os homens. Nós temos alguns atributos divinos em nossas vidas. Nós precisamos desenvolver isso, amém? Mas nós temos essa capacidade de receber esses atributos. Deus atribui a nós, né, nos concede isso, mas tem coisas que é dEle. Por exemplo, onisciência é o atributo de Deus. Ele tem todo o conhecimento de todas as coisas. Um homem não tem. O cara pode falar assim, eu falo 8 línguas, falta ainda, dezenas ainda, então não fala todas, não sabe tudo. Né? Eu sei criar tudo da parte eletrônica, mas tem a parte pneumática, tem a parte da medicina, tem a parte de tantas outras coisas aí que tu não sabe. Mas Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Outro, onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Amém? Ele está presente aqui, irmão? Amém. Amém. E nas outras igrejas, Ele está também? Está. E lá na Europa? Também está. E lá onde essa hora não é culto, está amanhecendo o dia, lá no Oriente, Ele está lá também. Entendeu? Então, Ele está nesse controle onisciente, onipresente. Então, existem alguns, você pode pesquisar isso aí, não vou falar sobre todos eles. E existem vários atributos que são apenas de Deus. É Ele que tem para Ele, e através desses recursos que Ele tem, né, desses atributos que nós atribuímos a Ele, atributo porque é atribuído a Ele, Ele que tem. Mas tem coisas que Ele atribui a nós, compartilha, terceiriza, né? Hoje se usa muito esse negócio de terceirizar. Então, atributos que nós chamamos de comunicáveis, né? Ele nos comunica isso, né? Conosco, outros não. E eu pensando assim, atributos comunicáveis, como é que eu podia entender isso na Bíblia? Para dar um exemplo bem rápido, para girar isso rapidinho no entendimento da gente.
fruto do Espírito, né? Se vem de Deus, nós frutificamos no Espírito que vem de Deus. O Espírito é dele. Nós frutificamos em Espírito, não é no nosso Espírito, amém? O homem tem um Espírito, mas é limitado. Esse Espírito humano, ele é como um receptor, um radioreceptor lá no carro. Ele recebe na frequência que você colocou o dial dele, amém? Se você colocou ali no 103.9, por exemplo, tu vai receber um transmissor que está transmitindo, né, músicas, informações, no 103.9. Ah, não gostei, eu vou para o 98.5. Então, isso aqui eu gostei. Então, assim, nós somos um receptor. Amém? Nós recebemos aquilo que nós ouvimos. O que você está ouvindo? Aí vem uma pergunta interessante. A quem nós ouvimos? A quem nós damos atenção? A quem eu me proponho aprender alguma coisa? Quem pode influenciar na minha vida? Indo mais um pouquinho, mais profundo. Quem pode dirigir a minha vida? Romanos 8,14, ele fala, inclusive, até, interessante, eu lembrei desse versículo, que ele trabalha nos dois, né? Fala do Pai e dessa parte dos atributos celestiais para a vida do ser humano. Ele fala assim, porque, Romanos 8,14, porque os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes, amém? Estes são filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aí tu fala assim, a resposta está lá em Romanos 8,14. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo que nós conhecemos aí, né? Essa diversidade de gente que existe em cada cidade, em cada país, esse todo mundo não é dirigido por Deus. Muitos são dirigidos por outros espíritos que não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer nosso melhor. Vamos lá em Gálatas 5,17, para ficar isso aqui mais bem... É bem conhecido isso aqui, né? Mas vamos hoje aplicar esse conhecimento através desse versículo. É 5,17? Não, 5,22. 5,17 é o da carne. Vamos deixar a carne fora hoje, amém, igreja? A carne hoje é só para churrasco. E 5,22, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor. Amor que vem de Deus, eu estou falando. É com este amor que nós devemos nos relacionar. Amém, igreja? Existem as pessoas que conhecem outra, começam a amar essa outra pessoa, querer namorar aquela pessoa, ficar noivo dela, casar com ela, viver com ela, constituir família com ela. Esse é um amor, né? Um amor, chama-se Eros, amém? Eros. Não é nem um amor fraternal, que é de amigos, amém? Dos irmãos, fraterno. A gente ama uma pessoa, isso não leva para um relacionamento pessoal entre os dois de viverem juntos, ama as pessoas. Então existem essas diversidades quando nós falamos dessa palavra amor. Esse amor aqui é o amor ágape, ou HP, amém? É o amor de Deus. Esse amor que lá em João 3,16, ele fala assim, mas... Vamos no versículo lá para ficar bem... João 3,16. Tudo pertinho aqui. Estou no 4. 3,16. Porque Deus amou, porque Deus ágape o mundo com o amor dele, amém? O amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito. Está falando aqui desse relacionamento pai e filho. Esse pai deu esse filho, Jesus, unigênito, que significa unigênito. Não é, aqui não está falando que ele é primogênito. Aqui ele está sendo
colocado como unigênito, único gerado, primogênito, o primeiro gerado, amém? Mais para frente, quando é consolidada essa situação nossa de sermos filhos de Deus, amém? Esse entendimento, nós somos filhos de Deus, então Jesus passa então a ser primogênito. Olha onde que nós somos alçados, colocados, olha o nível que nós somos colocados, com Jesus sendo primogênito e nós seus irmãos, amém? O primogênito entre muitos irmãos. Essa é a ideia. Quando nós olhamos dessa maneira, isso nos dá uma segurança tão grande e entendemos então o que é esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Um amor diferenciado. Não era aquele amor fulminante que existia no Antigo Testamento, onde era olho por olho, dente por dente, onde alguém fazia alguma coisa e o maior medo que aquelas pessoas tinham de cometer um pecado é de serem fulminados, mortos. Hoje Deus tem uma misericórdia tão grande conosco. E essa misericórdia a gente aprende lá em Números 3, 22, 23, né? As misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque grande é a sua fidelidade. Elas se renovam a cada manhã, amém? Essa misericórdia continua, ela veio lá do Velho Testamento, mas ela é hoje ela é exercida de uma maneira tão forte, porque quantos de nós, já depois de ter entrado numa igreja, até feito o batismo, já cometeu um pecado, e Deus não nos matou por isso, estamos todos vivos aqui, amém? É a misericórdia do Senhor. É o amor dele, porque o perfeito amor, amém? Deus é o perfeito amor. Você ama, mas nós não amamos com amor perfeito ainda não. A gente vê no meio de pessoas que estão na igreja, que se amam, de repente existe um problema, né? Alguém deixou uma brecha, não fechou bem uma porta naquela casa espiritual. E o inimigo, o ladrão, entrou lá. O diabo entrou nessa casa, nessa família. Ele entra, não é para fazer um banquete contigo, ele não vem e traz uma pizza para comer contigo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Quando ele olha para a gente, a intenção dele, né, principal e final, é matar, roubar e destruir. É como se ele chegasse na cara da gente e dissesse assim: eu vim aqui para roubar o que você tem de bom, eu vou roubar a tua paz, eu vou roubar os teus bens, você vai fracassar, eu vou destruir a tua vida familiar, a tua vida de saúde, roubar, matar e destruir. E como é que tem gente que não entende, que lê a Bíblia e não entende que nós temos um inimigo, que não é o nosso pai? Ele é pai, sim. A Bíblia fala que o inimigo, ele é pai, mas é da mentira. Olha que a mentira também tem paternidade, é o diabo. Então, como é que eu posso, um ser humano inteligente, ninguém vai dar glória a Deus porque fala que é inteligente? Aleluia! Nós somos sim inteligentes, irmão. Você é inteligente, sim. Então, use a sua inteligência a favor da tua família, a favor da paz, da sua saúde mental, espiritual, emocional. Amém, igreja? Olha para a tua família, olha para os teus filhos se você é pai, olha para o teu pai se você é filho, e dê a cada um o valor que eles têm. Embora o teu pai ou o teu filho não é o mais inteligente da classe, o teu pai não é o bambambam na cidade, o famoso, né? Ele é apenas um operário, ele trabalha, mas ele tem dignidade, amém? Ele tem palavra, ele é trabalhador, ele levanta, que sabe, muitas vezes, deixando a família lá, para trabalhar, preocupado demais, porque ele sabe que está faltando alguma coisa para aquela família. Alguma coisa, ele precisa trabalhar mais, ganhar mais para poder realmente satisfazer a necessidade até financeira da família. Ou de repente um problema que surge naquela família e ele não tem meios de resolver aquilo, aquele atrito, aquela criança, aquele adolescente que está sendo contaminado por alguém, algum amigo na escola, na vizinhança onde ele anda. E o pai não consegue convencer aquele filho, e ele vai trabalhar com aquilo. O que eu faço? O
pai e mãe, todo mundo fica, o que eu faço? Não tem, eles perderam o controle, eles se acham incapazes de fazer mais alguma coisa. Problemas tão sérios que tem na criação de filhos, de relacionamento de pais e de filhos. Alguns anos atrás, eu vou dizer assim, décadas atrás, né? Tem alguns aqui que são desse tempo, que nossos pais olhavam para a gente e eles falavam com os olhos. Tem alguém desse tempo aqui? Ele te olhava e tu já vazava. Ele não precisa dizer assim, sai daqui, guri. Tá? Ele olhava para você e você... Tem alguém aqui? Amém? Tem, quantos tem? Amém? Falava com os olhos, irmão. Hoje os pais falam com a boca, 1, 2, 3 vezes, gritam. E o filhinho, a filhinha, né? Uma vez pequenininho, tem essa dificuldade de obedecer. E isso é muito sério, porque isso aí tende a ir numa curva ascendente. Ela vai chegar num ponto que não vai ter mais diálogo. Não vai ter mais diálogo. Aquele filhinho, aquela filhinha, eles arrumaram as amizades e acabam, de repente, vão dizer assim, eu não vou mais morar aqui, agora eu vou morar com uma amiga, com um amigo. Uma vez arrumou um namoradinho, porque tinha que arrumar uma namoradinha, mas ele cismou de arrumar um namoradinho. E os pais não podem, amém? Não podem, diante da sociedade e diante dos grupos que tem por aí, não pode ser contra aquilo ali. Então não é fácil não, irmão, esses tempos, quando nós comparamos com tempos passados. E daqui a um tempo, como é que vai ser isso aí? Então é uma coisa assim, preocupante demais. Então nós temos que realmente, a melhor coisa que nós temos, né, que é desenvolver realmente na criação dos nossos filhos como pais, né, ter o carinho, cobrir de amor, mas também não perder a sua autoridade como pai e mãe em relação a essa criancinha tão linda e maravilhosa, que dali a um tempo acaba com um final não tão feliz. E as pessoas vão vivendo dessa maneira. Então nós passamos dias difíceis, são tempos difíceis que nós estamos passando. Porque são finais dos tempos, irmãos. Vai chegar um momento que vai ser entendido que não tem como ficar pior. Alguns 10, 15 anos atrás, pessoas falavam assim, pior que está não fica. Ficou. Hoje está pior do que 20, 30 anos atrás, se você colocar isso. Às vezes até 2, 3 anos a pior. Assim como aumenta a facilidade e o conhecimento tecnológico, amém? Hoje, em tempo recorde, estão fazendo vacinas, são dezenas, quase centenas de laboratórios desenvolvendo vacinas. Eu não entendo nada disso, mas o Igor entende demais, né, Igor? Ele está nessa área aí, então ele entende muito mais do que isso aí. As pessoas estão desenvolvendo vacinas. Alguns anos passados, as pessoas levavam um ano para desenvolver uma vacina. E hoje as pessoas estão nessa correria toda, e tantas vacinas estão prometidas que em poucos meses o povo já ser vacinado contra esse mal que nos assola, né? Esse Covid aí, tá? Mas nós estamos vivos, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, levante a mão os vivos, solta aí, ó. Um monte de vivo levantou a mão, glória a Deus. Até quando Deus quiser. Falando em vivo, nós tivemos a notícia semana passada da perda, né, do pastor Helder, que foi nosso co-pastor aqui, né, muito querido, e pessoa que amou muito mesmo. Ele chegava sempre com um sorriso, pessoa muito do bem, sabia de situações, de dificuldades da vida dele, tudo que ele enfrentava e buscava, era um guerreiro, um valente, a família dele maravilhosa, e não está mais entre nós, com 48, 49 anos, jovem, né? Para quem já tem 70, ele é jovem, para você que tem 30, quem sabe ele é velho, é tudo uma maneira de você olhar, né? Tá? Para mim ele era um jovem, você, né? Para você ele já é velho, né? Mas velho.
Gileade, aquele que nós oramos tanto, orei direto, todo dia, conversando com as irmãs dele, mandando recado, áudio todo dia, direto, nós orando, e ontem o Gileade não conseguiu. Amém? 17 horas o senhor recolheu, um crente também, uma igreja aí, as irmãs dele também eu conheci na igreja, e o pessoal, mas Deus leva o pessoal da igreja também. A grande diferença é que se a pessoa está na igreja e está firme com Jesus, a morte não é um problema. Amém? A morte é apenas o passaporte para ir para o céu, porque ele venceu a morte. Amém? Esse corpo só que fica, mas vai viver eternamente. O problema da morte é para quem não está no versículo 12 de João 1. Amém? Que não creram em Jesus, não se tornaram filhos de Deus. Que para a eternidade, para habitar, como nós pregamos no dia, que Jesus falou assim, vou preparar lugar, né? Então Deus foi preparar lugar para nós habitarmos eternamente com Ele. Para esse lugar vão quem? Os filhos de Deus. Amém? Não vai neto, que Deus não tem neto. Deus só tem filho. Não vai sobrinho, não vai amiguinho. Eu sou amiguinho, eu sou conhecido. Eu sou amigo de um filho de Deus, não basta. Você tem que ser filho de Deus. Deus não tem neto. Se um filho meu não se convertesse, ou deixar de ser convertido, ele não vai chegar assim, não, eu sou o filho do pastor, meu pai. O senhor já recolheu e está aí contigo. Eu sou filho dele. Não, mas você não é meu filho. Você era filho do pastor Osmar. Você não é meu filho. Entenderam, irmão? Desenvolver essa filiação. Nós temos que nos tornar filho de Deus. Esse é o entendimento do versículo. Não apenas um religioso que vai na igreja. É muito mais do que isso, vir numa igreja. Amém? É ouvir a palavra e praticar a palavra. Então, vamos fechar, está quase acabando a nossa hora aí, né? Nós vamos voltar lá em Gálatas 5:17. Para nós vermos então aqui as referências, aquilo que Deus, nosso Pai, Ele libera para nós. Amém? Atributos encontrados em Deus, e que Ele, através do Espírito Santo, amém? Nós sermos cheios do Espírito Santo, o fruto do Espírito, Ele vai frutificar isso aí. Então esse amor que nós recebemos, o fruto do Espírito é amor, esse amor é o de Deus, é alegria. Amém, igreja? Alegria. Não é essa alegria que nós temos de achar alguma coisa assim interessante e rir daquilo ali, mas nós estarmos alegres, como o versículo fala assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele repete isso aí, ele deixa bem claro, alegrai-vos no Senhor, viu, Vinícius? Como assim, pastor, alegrar no Senhor? Outra vez te digo, presta atenção, é para se alegrar nele. Amém? E embora as circunstâncias estejam desfavoráveis, se alegre nele. Então ele foca essa alegria nele, mas olhando assim, está acontecendo coisas ruins para mim, como em muitas vidas estão acontecendo aí, ruins, desagradáveis. Mas é diferente quando alguém, filho de Deus, ele finda a sua vida nesta terra, ele com dor, lá no hospital, ele sabia que o mal que ele tem, pode ser que ele não saia do hospital dessa vez. E outras vezes Deus, quem sabe, tirou ele do hospital, agora não tirou. Mas ele olha para o Senhor e se alegra. Obrigado, Senhor. Essa carne aqui está sofrendo, está deteriorada isso aqui. Os médicos fazem exames e cada dia está pior. Mas eu me alegro que eu sei para onde é que eu vou. Amém, igreja? É essa alegria que ele está falando aqui. Não é a alegria de você achar graça. Alegria porque o teu time fez um gol. Alegria porque você conseguiu aquele emprego. Isso é uma alegria nossa, passageira. Ela passa. Mas a alegria da salvação é motivo de a gente andar alegre. Meu irmão, tu está triste? Pô, você está muito triste, não? Eu estou alegre. Porque apesar, né, não obstante essa situação aqui, eu
estou desempregado há tanto tempo. Eu estou assim, mas eu me alegro que eu confio no Senhor. Amém, igreja? Tem crente assim aqui, irmão? Amém? Olhar para o Senhor. Por isso que eu não posso, por isso que ele fala assim: olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Eu tenho que ter fé para dizer que a minha alegria está no Senhor. Amém? Você tem fé? Amém? Tudo começa na fé. Eu tenho fé porque eu creio, então eu tenho esperança. Porque a nossa vida, eu estou cansado de dizer isso aí, a nossa vida, irmão, ela não acaba naquele túmulo, naquele caixão. A gente até vai passar por ele, vamos passar por ele. Mas nós já obtivemos, através de Jesus Cristo, que venceu a morte, e nós ressuscitamos com Ele. Ele ressuscitou lá naquela ressurreição, irmão. Eu ressuscitei com Ele, amém? Você não vai ressuscitar ainda, você já ressuscitou. A partir do momento que você está no João 12, você acredita que Ele é teu Senhor e Salvador. Então você vai cumprir o tempo nesta terra e vai viver eternamente. Porque a mensagem que a Bíblia traz não é outra a não ser de salvação, irmão. Essa terra aqui é para nos preparar. As provas vêm, é para nós sermos aprovados, vencer na prova. Amém? Por isso que nós somos provados. Então, alegria. Entender essa alegria, o que é então? Quantas vezes você já leu isso aqui? Né? Amor, alegria, e você vai ler todos os 9 aqui. E de repente está entendendo quantos deles. Mas eu não vou poder falar de todos eles, acabou a hora. Mas ele fala assim, paz. Às vezes a pessoa, eu estou numa paz, meu trabalho é tranquilo, chego em casa, a minha esposa já arrumou tudo, está com a jantinha, está pronta, está uma beleza, meus filhos já fizeram lá os deveres de casa, eu estou numa paz, né? Então você está numa paz aqui, né, doméstica, né, no teu trabalho. Ele está falando da paz no meio da tribulação. Você está na luta, mas você está em paz. Amém? Paz, porque você tem esperança, você tem confiança no Senhor. E é a paz que excede todo o entendimento. Amém? É aquela que Jesus fala assim: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração. Preguei isso aí também a semana passada. Amém? A paz, eu quero essa paz. Amém, igreja? É essa paz que eu quero. Não é a paz de me sentir seguro aqui nessa terra, algumas coisas, porque eu agi de alguma maneira. Não. É a paz que vem do Senhor. E ele continua dizendo assim, paciência. Tudo isso aqui vem de Deus, irmão. Por isso que é fruto do Espírito. Deus tem tudo isso com a gente. Ele quer estar em paz com a gente. Ele quer estar nos amando. Ele quer ter alegria em nós. Paciência. Meu Deus. Até onde que eu sou paciente, que eu tenho paciência? O pavio da minha dinamite. Amém? Pavio curto, tem gente que não, eu sou pavio curto, pastor. Pastor, eu vou para a sua igreja, eu vou lhe avisar, eu sou pavio curto. Alguém fizer alguma coisa na igreja lá, e eu vou fazer um barraco na sua igreja lá. Pavio curto. Assim, nós vamos esticar, nós vamos fazer um elástico, vai ser o teu pavio. Nós vamos botar um elástico de pavio, vamos esticar esse pavio. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Oh, Deus procura os fiéis da terra. São esses que Deus procura. A fidelidade. Ser fiel. Fidelidade. Mansidão. Jesus fala assim, Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E às vezes a pessoa está crente, está trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa, mas às vezes a pessoa se torna arrogante, soberba, porque está fazendo alguma coisa. Mas está fazendo porque Deus capacitou, a capacitação veio de Deus, não é dele aquilo ali. Amém? Ele não tem que se orgulhar disso aí. Aquele que se orgulhar, orgulhe-se no Senhor. Amém? Mansidão, domínio próprio. Amém? Eu tenho que começar a dominar a mim mesmo. Tem gente que quer dominar os outros, mandar os outros fazer outras coisas. Então eu tenho que liberar realmente na minha vida esse amor, que tudo começa no amor. E cada um desses outras palavras que vieram aqui, cada uma com um sentido, que é
vindo de Deus. Eu não consigo desenvolver por mim mesmo qualquer atributo desse aqui. Eu não sou capaz por mim mesmo de fazer as coisas. Mas Deus, quando eu me coloco nas mãos dele e eu oro, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá mansidão, Senhor, me dá paz. Eu estou pedindo isso e Deus então está jorrando para a minha vida aquilo que eu preciso dele. Todos nós precisamos disso aqui, amém, igreja? Todos nós precisamos disso aqui. Isso vem de Deus, fora os atributos que são dele, que ele não divide com ninguém, está na própria natureza de Deus. Esses aqui, ele, através desses aqui, se estabelece um vínculo nosso com ele, amém? E dessa maneira nós podemos então andar na presença do Senhor, na presença, porque ele vem e quer ser presente em nossas vidas, participante das nossas vidas. Eu peço sabedoria, eu peço que ele me oriente em alguma coisa. Eu oro, o Senhor me dá entendimento, me dá direcionamento, e Deus, ele vai me dar sinal disso aí. Ele não vai mandar um e-mail para mim, e nem vai falar audivelmente assim, vai ligar para mim, não. Ele vai me direcionar. Alguma coisa ele vai me dar paz, eu vou entender que é isso sim que Deus quer, porque eu estou em paz com Deus. Então a palavra fala, procurai a paz e a santificação, sem a qual não verá o Senhor. Então eu preciso realmente me santificar. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então eu busco a santidade através do ensinamento da palavra de Deus. Não existe outra fonte a não ser a Bíblia, para que eu possa aprender essa santidade, o caminho da santidade, o caminho para a salvação. O caminho se chama Jesus. Jesus, ele falou, eu sou o caminho. Eu aqui, eu sou o caminho, a verdade. Deus considera muito essa palavra verdade, amém? E a vida, porque ele é a vida, ele é vivo, jamais morrerá. Pensaram que tinham acabado com Jesus naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu a morte, e nós junto com eles, amém? Eu quero agradecer a Deus que nos tem direcionado numa palavra de salvação. Nós poderíamos estar enfocando tantas outras coisas, prometendo algumas coisas maravilhosas que nós temos necessidades, mas eu estava pensando, depois de nós orarmos tanto por pessoas, como esses dois últimos agora que nós citamos agora há pouco, o pastor Eldo e o Jade, e por mais que tanta gente orasse por eles, Deus nos recolheu. E a gente fica assim, poxa, a nossa oração parece que não teve poder, parece que Deus não ouviu. Ele ouviu sim, ele ouviu, e ele quis fazer que a vontade dele predominasse sobre a nossa vontade. A nossa vontade é que ninguém deixasse essa terra, né? Nós queríamos até hoje nossos avós, tataravós, né? Nós queríamos todos eles com a gente. Nós mal temos notícia dos nossos tataravós. Ficaram para o passado, eles já viveram um tempo e passou o tempo deles. Preste atenção, o nosso tempo também está passando. E a gente não sabe quanto que tem ainda pela frente. Mas o que tiver pela frente, irmão, o que Deus te der de vida nessa terra, seja para você se comprometer com o Senhor, para você ser fiel ao Senhor, para você colocar o teu coração nas mãos de Deus. Porque Jesus fala assim, dá-me o teu coração. Filho, olha como é que ele chama, olha a dupla paternidade aí. Filho meu, dá-me o teu coração. Você é filho de Deus? Ele está pedindo o teu coração. Amém? Então não viva pelo teu coração, pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, mas viva pela obediência e fidelidade em Deus, porque Ele é o Pai padrão. E você que é pai, nós como somos pais, nós temos uma referência. Como é que é ser um bom pai? É viver pelo Espírito Santo aquilo que Deus Pai perfeito, Ele libera dele esse amor, essa fidelidade, essa mansidão, amém? Esse domínio próprio. Ele libera isso para nós. Isso é coisa dele. E Ele libera para nós. Pegue a tua porção, amém, igreja? Pega a tua porção e viva nela. Não seja apenas um religioso.
Não coloque nada acima do teu envolvimento com Deus. Deus está sobre todos e sobre tudo. E Ele pode fazer todas as coisas. E tudo que Ele quiser fazer, quem sou eu para impedir? Por isso Jesus ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que nós sabemos disso, nós oramos isso dezenas de vezes, mas muitas vezes a gente quer que a nossa vontade se estabeleça. Isso conosco. Deus quer consolidar isso conosco. Deus quer consolidar isso conosco. Amém? Você possa fazer nessa noite, aí onde você está, um renovar de aliança com Deus. Senhor, eu quero realmente me colocar na posição de filho, ser o bom filho de Deus, que Tu és o meu bom pai. Você que é pai, eu quero ser um bom pai para meus filhos. E eu quero que seja refletido na minha vida o fruto do Teu Espírito, para que eu possa amar, possa ter paciência. Nós precisamos ter paciência com nossos filhos, mansidão com eles. Nós não podemos atropelá-los, são vidas preciosas que nós amamos. E nós temos então que entender cada palavra desses atributos que são de Deus, mas que pelo Espírito Santo, o caminho para chegar a nós é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu tenho que andar em Espírito. Andar, a Bíblia fala, andeis em Espírito, e não cumpris, não obedeceis, né? A concupiscência do mundo, aquilo que o mundo adora pecar. Tem gente, irmão, que não percebe, mas eles adoram pecar. E nós temos que ir bem ao contrário, no sentido contrário. Nós adoramos obedecer ao Senhor. Amém? Como é bom te obedecer, Senhor. Tu és o meu Pai. E os filhos possam orar: abençoa o meu Pai. Mesmo com esses defeitinhos que eu percebo nele. Eu amo, eu respeito, eu quero ser fiel. Então tem que vir sobre a família, irmãos. Abre as portas da tua casa espiritual, do teu lar, para que o Espírito de Deus ele possa estar lá dentro, gerenciando lá a tua casa. Que tem pessoas que fecham a porta para o Espírito Santo e abrem uma brecha para o inimigo. Para o inimigo tu não precisa abrir uma porta, basta uma brechinha, ele entra por ela. Amém? Então, pais, tenham paciência com seus filhos. Atraia, né? Seja um imã para os seus filhos chegarem até você. Converse, estabeleça diálogo com ele, brinque com ele, passeie com ele. Tu não precisa ir para a Disney com ele, você pode ir na pracinha tomar um sorvete. Tu pode botar ele junto contigo no teu carro, ir de ônibus, na tua bicicleta, na tua moto, num lugar, e ter umas horas com ele, com ela. Invista na família, porque se você não investir na sua família, o inimigo vai investir. Isso não é uma ameaça, irmão, isso é a realidade. E ele vai querer, de alguma maneira, trazer para aquela casa um sofrimento, porque amor é o que ele não traz, paz é o que ele não traz, porque nós sabemos qual é o objetivo dele. Mas também sabemos o objetivo de Deus, para que haja realmente conserto, para que haja realmente reconciliação, para que haja realmente um restabelecimento dos laços, amém? Laços até de amizade, pai amigo do filho, amém? É possível isso? É. Filhos amigos dos pais. Filho não ter vergonha dos pais, de mostrar seus pais, não quer levar ninguém na tua casa, na casa dele, porque tem vergonha de alguém conhecer quem são os pais dele. Misericórdia. Que conceito é esse? Que preconceito é esse? Então, família é um negócio lindo, maravilhoso. Todos têm a sua família. Todos têm problema. Não existe família perfeita de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Olha a família de Davi.
Olha a família de Adão. Olha um pai aí que eu esqueci de falar. Um pai que teve uma baita de uma tristeza, mais de uma tristeza. Uma foi de ter que ser expulso do paraíso porque desobedeceu. A outra porque o filho matou o outro filho, o Caim, matou o Abel. Amém, igreja? Então são tantas situações que nós vemos na Bíblia. Olha os personagens bíblicos e você vai ver então pais que acertaram, pais que erraram. Maridos que acertaram, maridos que erraram. Mulheres que acertaram, mulheres que erraram. A Bíblia, ela tem essa credibilidade toda, porque ela mesma mostra os erros contidos nesse povo todo que fez parte da história bíblica, dos próprios profetas, do medo do profeta, amém? Da tristeza do profeta, do Elias. Então nós temos tantas situações para aprender com a palavra de Deus, e aprendendo, isso sirva de lição para nós. Ele mostra isso na Bíblia, porque ele dá uma lição, nos dá uma lição, através dos acertos e dos erros dos personagens contidos na Bíblia, com as suas historinhas, os desfechos daquela história, daquilo que aconteceu. Amém? Se coloca em pé, vamos orar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Como é bom te chamar de Pai. Abba, Pai. Abba, que significa chamar de uma maneira assim íntima, carinhosa, papaizinho. Nós somos teus filhos, gerados pela tua palavra, através do sangue de Jesus Cristo. Onde ele venceu a morte, nós vencemos junto com ele. Isso é um amor de pai para filho, para aqueles que querem estar na posição de filho, porque nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos filhos dos nossos pais nessa terra, que nos geraram na carne. Mas nós, um dia estamos diante de uma possibilidade de ser filho de Deus, e a melhor e maior decisão que um ser humano pode fazer na sua vida é se tornar filho de Deus. Obrigado, Deus. Nós entendemos a mensagem, a tua palavra ali em João, capítulo 1, versículo 12. Nos tornar filhos de Deus. Grande mérito. Não dá para medir o tamanho da nossa alegria. Por isso que nós temos alegria em Ti, que nos proporcionou isso, Senhor. Nós temos paz contigo. Eu quero viver sempre em paz. Eu não quero estar, Pai amado, de alguma maneira te rejeitando, questionando por que tu fazes isso para fulano e não faz o que eu quero para mim. Quem sou eu para questionar esse meu Deus, esse Pai? E esses atributos que tu tens, Senhor, que tu vem imprimir, Pai amado, em nossas vidas. Quando nós nos tornamos pais, nós possamos usar também desses atributos do amor, da paciência, da mansidão, do domínio próprio, da longanimidade, da alegria com a nossa família, com nossos filhos. Que nós possamos, Pai, depois do entendimento dessa palavra, sermos melhores pais. Que os filhos possam ser melhores filhos, para termos uma família saudável, onde alguém possa olhar e diz assim: Deus habita nesse lugar. Aleluia, Senhor. Receba a nossa gratidão por isso. Leva-nos em segurança agora para nossas casas. Nós repreendemos todo o mal que possa vir sobre as nossas vidas, sobre a vida desse povo, Pai amado, que são os teus filhos. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão passando por tantas dificuldades. Estenda a tua mão de poder, Pai amado, e faça conforme o teu querer. Ó Deus, tu pode todas as coisas. Nós confiamos em Ti, Senhor. E Tu possa continuar, Senhor, dominando todas as coisas, porque Tu está no controle de todas as coisas. Nós que muitas vezes não entendemos e nos comportamos como egoístas,
e olhamos somente para nós, para a nossa dor, e não entendemos que tem milhares, milhões de pessoas ao redor desse mundo sofrendo tanto, quem sabe mais do que nós. Obrigado, Deus. Pedimos, Pai amado, que venha sobre as nossas vidas o derramar o Teu bálsamo, e Tu possa vir curar, restaurar as nossas dores físicas, as nossas emoções possam ser controladas, e Teu Espírito Santo possa fluir sobre nós, tendo domínio sobre o nosso corpo, para que nós possamos fazer, Pai amado, tão somente a Tua vontade, por onde quer que nós formos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e todo sempre. E a igreja glorifica o Senhor dizendo amém, aleluia. Aplauda ao Senhor teu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Sempre